Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao quarto episódio do nosso novo quadro no canal aqui do Thiago, Casos de Carteiras. Para quem assistiu os últimos, vocês lembram que a gente fez um sorteio aí para descobrir qual que seria o nome do canal. Queria agradecer o Edemilson Silva que mandou ali na DM do Thiago o nome que foi selecionado. Então esse quadro vai chamar Casos de Carteira por quê? Porque a gente vai discutir os temas que mais chegam pra gente aqui na Suno Consultoria, falando de casos reais, de histórias, basicamente, que assinantes, clientes, seguidores mandaram pra gente aqui, seja no DM do Thiago, seja no canal da Suno, seja respondendo aqui também comentários nos nossos vídeos, trazendo dores, né? Então a gente vai discutir basicamente os principais temas da Suno Consultoria aqui, com dores dos clientes em casos reais. Esse é o Casos de Carteira. Hoje eu tô aqui com o Thiago Reis, fundador da Suno, e Matheus, consultor da Suno Consultoria, e hoje a gente vai discutir aqui um tema muito interessante, que é a importância de você conhecer os ativos que você investe. É muito comum, né, um investidor ele comprar aquela dica, aquele recomendação de alguém, aquele ativo que ele não faz a menor ideia do que faz, né? Você pergunta para ele, putz, o que essa empresa faz que você investe? A pessoa não tem a menor ideia. Isso é bastante comum, muito comum, inclusive, para clientes que chegam aqui na consultoria. E eu tenho uma opinião que as pessoas não deveriam investir no que elas não conhecem. Mas antes de dar a minha opinião concreta aqui, eu quero ouvir a opinião do Thiago e do Matheus. Então, Thiago, o que você acha que as pessoas deveriam analisar quando elas investem? Elas deveriam conhecer os ativos que investem ou você pode comprar qualquer coisa que está tudo bem? É uma boa pergunta. Eu acredito que se você conseguir conhecer melhor, e se você não consegue analisar, você não tem capacidade, você tem que ter uma pessoa muito qualificada e alinhada para te ajudar nessa decisão. A pergunta que a pessoa sempre tem que se fazer do outro lado é: será que essa pessoa que está me ajudando, ela é, qualificada? Sabe analisar mesmo de fato os ativos? E dois, ela está alinhada com os meus interesses? Se a resposta for negativa para uma dessas perguntas, provavelmente o ativo que está entrando na sua carteira não vai ter um desempenho alinhado com seus objetivos. E é muito curioso o que você falou, porque uma das alternativas tem que ser, as duas alternativas têm que ser verdadeiras, né? Mas um dos caminhos tem que ser trilhado. Então, ou você conhece muito bem, ou você está muito suportado por alguém que conhece. Porque, assim como em qualquer mercado, no mercado de investimento, para você investir com segurança, muito provavelmente você precisa ser um especialista ou ter o apoio de um especialista. Gosto muito daquele livro do Malcolm Gladwell, né, Outliers, que ele define um especialista como aquela pessoa que dedicou pelo menos 10 mil horas para determinado assunto. E para a maioria das pessoas, dedicar 10 mil horas para investimento é completamente insano, né? Se você é um médico, um advogado, um engenheiro, um administrador, uma pessoa que trabalha com tecnologia, marketing ou qualquer outro assunto que não seja investimento, se você consegue dedicar 1 hora por dia útil, digamos assim, para investimento, você vai levar 40 anos para ser um especialista. Então é muito fora da realidade da maioria das pessoas se tornar um especialista em investimento. Então é importante que ela tenha ao lado um especialista. Mas aí entra o ponto que você falou. Esse especialista também tem que estar alinhado em termos de interesse com você. Porque se você tiver um especialista com interesses contrários aos seus, muito provavelmente você vai ter um desafio. O que você acha disso, Matheus? Boa, muito bom ponto, monte, Thiago. Eu acho que eu tô lendo o livro do Charlie Munger e uma das frases que ele sempre traz é: me mostre os seus incentivos que eu mostro os resultados, né? Então acho que o principal ponto sobre ter um especialista do lado é justamente entender se ele realmente está alinhado com o que você busca, né? Então acho que esse é um dos principais pilares para a gente entender se aquela recomendação que assessor, gerente, quem é que seja que esteja cuidando da sua carteira venha te passar. E o segundo ponto é sobre realmente conhecimento. Eu acredito muito que a gente tem os nossos círculos de competência e se a gente souber trabalhá-los muito bem, a gente precisa fazer muita coisa mirabolante para que a gente possa ter sucesso nos investimentos. Acho que isso para tudo na vida também. Então acho que esses dois fatores são preponderantes para que a gente possa ter um retorno financeiro adequado e que a gente realmente saiba o que está fazendo. Falando de círculos de competência, tem uma história que eu gosto muito, que é a história do John Ariega. Né? A maioria das pessoas, ela imagina que para conseguir ganhar dinheiro com investimento, você tem que investir em todos os setores, em empresas de tecnologia, em farmacêutica, em empresas que você não tem a menor ideia do que elas fazem. E as pessoas se perdem um pouco na noção de oportunidade. Na verdade,
não depende do tamanho do círculo de competência ao seu retorno. Depende de você permanecer dentro dele. E aí que vem a história do John Ariego. O John Ariego era um investidor de real estate nos Estados Unidos que ele tinha um conhecimento não vasto sobre o real estate. Ele entendia muito sobre o real estate, imóveis basicamente, que giravam em torno, num raio ali mais ou menos de 1,5 km de uma universidade nos Estados Unidos. E ele só comprava e vendia ativos dentro daquele espaço. Então ele não era um cara que entendia pra caramba de mercado de ações ou que entendia de mercado imobiliário nos Estados Unidos, né? Ou que entendia de vários tipos de mercado imobiliário, de logística, de shopping, de laje corporativa. Não, ele basicamente entendia de apartamentos ou residência estudantil num raio curto ali da universidade. E esse cara ficou multibilionário só investindo em imóveis porque ele se manteve dentro do círculo de competência. Isso eu acho que é a importância de você conhecer aquilo que você investe, né? Você não precisa investir em todos os ativos e conhecer sobre diversos assuntos para ganhar dinheiro investindo. O que você precisa é se manter dentro desse seu círculo de competência, investir naquilo que te faz dormir tranquilo, que te deixa à vontade, que te deixa confortável, ou, no mínimo, ter um especialista ao seu lado que consegue te direcionar para ativos que ele domina, porque também essa pessoa vai ser especialista, mas ela vai ser especialista em alguns assuntos, né? É muito difícil você ser muito bom em análise de banco, elétricas, agronegócio, siderurgia, farmacêutica. Cada mercado tem sua especificidade, cada modelo de negócio tem sua especificidade e dificilmente você vai conseguir entender de tudo, né? Então se conheça, né? Conheça o seu círculo de competência, conheça aqueles ativos que te deixa confortável investir e eu tenho certeza que se você se mantiver nessa filosofia, se mantiver dentro desse seu nível de conhecimento, você vai ser bem sucedido com o investimento. É isso aí, tão importante quanto o tamanho do círculo é a profundidade desse círculo de competência. E para mim a definição de círculo de competência é você se olhar no espelho e responder de maneira sincera: eu sou ou estou entre os melhores investidores neste segmento? Eu sou um dos caras que mais entende desse segmento? Se a resposta é não, talvez o melhor é você ficar fora desse segmento ou procurar um profissional que entenda de investimentos nesse setor. Eu mesmo terceirizo parte do meu dinheiro para gestores terceiros. Quando eu compro um fundo imobiliário de logística, eu estou terceirizando para o especialista. Poderia estar eu, talvez, lá comprando, negociando contratos de logística, comprando um terreno desenvolvendo? Poderia, mas eu acredito que meu tempo é melhor utilizado em outras frentes. E alguém, né, Monte, pode virar e falar: ah, não quero pagar por inteligência, né? Para isso, vale para tudo na vida, para médico, para advogado, para investimentos. Isso tem um custo, que significa que você não vai ter um especialista. Isso pode funcionar, mas pode não funcionar. Na maior parte dos casos, é uma economia porca, na minha opinião. Por quê? Porque o mercado de investimentos é um mercado competitivo. Quando você está comprando uma ação, tem alguém vendendo do outro lado. Às vezes essa pessoa que está te vendendo do outro lado acompanha esse papel faz mais tempo que você, é mais motivada que você, conhece mais pessoas naquele segmento que você, estuda há mais tempo que você, entende mais de finanças, tem mais ferramentas do que o investidor que está comprando tem. E a pergunta que você deve se fazer é: quem que está do outro lado? Porque se for uma pessoa altamente capacitada, provavelmente você não está fazendo um bom negócio, né? Quando você está comprando, alguém está vendendo e só um dos dois vão fazer um negócio bom em relação à média. Perfeito. Em relação à média do retorno futuro. Ah, se o Ibovespa subir 10, você subir 5, você subiu, mas não subiu menos que a média. E pela minha experiência, os mercados financeiros eles são bastante competitivos. Então, ou você estuda muito, ou você tem um especialista do seu lado. Se você não quer ter um especialista e não quer estudar muito, provavelmente você vai ter um destino com retornos ruins à frente. Ou a alternativa seria você investir em índice e ter um retorno de média de mercado, mas se você quer um retorno acima da média do mercado, muito provavelmente você tem que estudar acima da média da contraparte, ou ter alguém do seu lado que vai te dar esse suporte. Ou paga um especialista, ou Seja paga um especialista, com tempo, né? Exato. Mas a ideia aqui não é só a gente dar nossa opinião, é dar opinião com base em casos reais, então eu vou pedir para o Matheus ler um caso real, mas antes de ler o caso real, o nosso time de assinaturas tem um recadinho importante para dar para vocês, então vou deixar aqui o recado deles antes da gente entrar no caso. Os próximos 30 segundos podem mudar os próximos 30 anos da sua vida. Dia 15 de julho, às 19 horas, a Suno vai fazer um encontro que pode mudar a sua forma de investir. Vai ser ao vivo, online e gratuito, pela primeira vez aberto a todo o público. Lá
vamos abrir a caixa preta da Suno. Você vai entender o que a Suno projeta para o mercado nos próximos meses antes que virem manchetes. E o melhor, vai poder acessar a maior oferta da história da Suno com bônus que ultrapassam R$100 mil. Mas as vagas são limitadas e para garantir o seu lugar, basta clicar no botão e se inscrever. Agora que você viu aqui o recadinho do time de assinaturas, vamos ao caso real. Vai lá, Matheus. Maravilha, vamos lá, Monte. Bom, olá, Montezuma, Thiago, consultor convidado. Antes de mais nada, queria parabenizar vocês por este novo quadro. Acho extremamente relevante abrir espaço para discutir histórias reais de quem já passou por escolhas de investimento que não deram certo. É assim que muitos investidores aprendem na prática. Tenho 41 anos, sou engenheiro civil e sempre levei uma vida organizada financeiramente. Ao longo dos últimos anos, consegui guardar um bom dinheiro e investir quase tudo com o meu gerente do banco, uma pessoa com quem confio bastante. Nunca tive tempo e nem muito interesse, para ser sincero, para avaliar os produtos que me eram oferecidos. Algumas coisas eram mais claras, como fundo de ações, outras nem tanto, como os COIs e até mesmo fundos tipados, mas de maneira geral, eu achava que fazia sentido. Afinal, ele repetia com frequência, você não perde o que aplicou e ainda tem segurança. Por isso, acabei montando uma carteira com o seguinte perfil: cerca de 20% em fundos e títulos tipados, 15% em COIs, com vencimento entre 5 e 7 anos, 25% em fundos conservadores indicados pelo gerente, 20% em liquidez, renda fixa com liquidez, e os outros 20% em ações via fundo do banco. O problema é que agora, 5 anos depois, vejo que eles não renderam quase nada. Algumas simulações até mostram que, se tivessem vencido hoje, eu teria praticamente o mesmo valor com que apliquei. Quando comecei a entender mais sobre investimentos por conta própria, percebi que eu realmente não sabia o que estava comprando. Não tinha clareza qual era o ativo de referência, como funcionava o cálculo de rentabilidade, nem que o registro na CETIP não significava rentabilidade ou garantia de retorno, apenas onde o título estava sendo registrado. Fico com a sensação de que perdi tempo. Eu não queria correr riscos, mas também não queria ficar estagnado. Será que tem como sair dessa e reorganizar a carteira, ou preciso esperar os vencimentos? É uma ótima pergunta. Eu acho que tem coisas que vai muito provavelmente ter que esperar o vencimento, infelizmente. Mas eu acho que volta no comentário inicial do Thiago, né? Que não basta ter um especialista do lado, mas ele precisa dos interesses alinhados aos seus. Porque quando eu vejo essa carteira, o que eu vejo é uma carteira completamente desalinhada aos interesses do cliente, né? Então você tem uma concentração grande em produtos ilíquidos ou com vencimentos longos, quando você pensa em CETIPado e COI. Produtos de estrutura extremamente custosa, então o COI é um produto com uma estrutura muito custosa que vai punir certamente a rentabilidade do cliente. E quando a gente pensa num produto, um fundo CETIPado, e aí é uma opinião pessoal minha, é um produto que ele não existiria num mercado sem conflito de interesse. Porque se você pode, num momento como hoje, comprar fundos no mercado secundário com desconto em relação ao valor patrimonial, por que você vai entrar numa oferta de um produto que não tenha liquidez, em tese teria uma relação de risco-retorno similar ao produto que está sendo negociado no secundário, sem a liquidez, e que no secundário você hoje poderia comprar com desconto. Então, é uma carteira claramente para mim que foi feita por alguém que não estava alinhado com os interesses do cliente. Existe saída? Eu acho que tem uma parte que está líquida, que talvez tenha coisas para fazer, talvez o fundo de ação do banco, que claramente revela um conflito, pode ser liquidado e talvez montar uma carteira de ação em função disso. A liquidez imediata que a pessoa tem aí em caixa, de repente pode ser utilizada para algumas oportunidades, mas infelizmente, dado alguns produtos que são ilíquidos ou que, enfim, a liquidez vai punir muito o patrimônio do cliente, alguns produtos talvez o melhor seja de fato esperar o vencimento. Mas acho que vai muito em linha com o que a gente falou. Não basta você procurar um especialista, você tem que se questionar em relação aos interesses desse especialista. E os interesses dele têm que obrigatoriamente estar alinhados aos seus para que você consiga chegar onde você quer em termos de investimento. E adicionando aqui nas falas do Montezuma, muito importante que o investidor faça a seguinte pergunta: qual que é o meu objetivo? As pessoas fazem coisas na vida com algum objetivo em mente, ou deveriam fazer, né? E me parece que essa carteira, no momento que foi construída, não teve este questionamento feito pelo próprio investidor. Aliás, acho que essa é um erro muito comum que eu vejo os investidores eles cometerem, né? Eles simplesmente têm um dinheiro sobrando e mandam para a instituição e daí vai sendo alocado conforme, sei lá, as metas daquela instituição para aquele determinado mês. O investidor ele não deveria ficar, vamos dizer assim, como um barco sem vela, né? Ele deveria ter algum direcionamento. E esse direcionamento muitas vezes não vai vir de ninguém a não ser do próprio investidor. Se ele não tem esse direcionamento, ele vai ficar à deriva. Olhando de longe, aparentemente é um investidor com características
mais conservadoras, ou pelo menos foi assim que a instituição dele o carimbou, né? Então, teria algumas reformulações que eu faria ao longo do tempo, né? Obviamente que tem velocidades, provavelmente os fundos conseguem ter liquidez mais rapidamente, qual vai ter que esperar até o final, mas já que me parece ser um investidor conservador, existem várias alternativas de fundos listados high grade, né, que pagam CDI mais alguma coisa, CDI mais 1, 2, 3 às vezes, com baixo risco e isento. Eu iria uma boa parte do patrimônio para esse tipo de veículo e outra parte Para a galera entender, que tipo de produto você está falando? Fiagro, fundo de debênture de infra, fundo imobiliário. É possível encontrar alguns desses na bolsa negociando com CDI mais 1, 2, 3, às vezes até um pouquinho mais, de baixíssimo risco e muito importante, né? Isento de imposto de renda, que ajuda bastante ao longo do tempo. Mas, se for esse o perfil do investidor, tem que botar também um pouco em tesouro direto. Eu daria uma preferência pelos pós-fixados para ter menos volatilidade na carteira. E na tua visão, Matheus, além dos fundos listados, que são aqueles fundos que vão contribuir com renda passiva, o Thiago usou o termo high grade, né, fundos de baixo risco, que tipo de produto você acha que para um perfil conservador, como nos parece ser o caso, também cabe na carteira? Maravilha. Acho que eu iria num caminho, até você trouxe um pouquinho, tem 20% aqui em fundos de ações, né? Primeiro, eu ganharia eficiência com esse fundo, olharia basicamente uma janela possível de resgate para fazer um stock pick em até mesmo empresas maduras, pagadoras de dividendos, que a gente até já conversou em um outro episódio especificamente, mas que essas empresas tendem a pagar mais dividendos, são empresas que são mais seguras também, e eu reduziria custo da carteira que acaba comendo a rentabilidade, que é um dos pontos que ele nos trouxe, né? Então eu iria um pouco por esse caminho também. Aguardaria os vencimentos dos COIs, né, para talvez realocar ali via Tesouro Direto, como o Thiago você trouxe também. Dos fundos de liquidez que ele tem aqui, até mesmo de renda fixa do banco, talvez olhar para um caminho que possa ser até mesmo high grade, como trouxe o Thiago, ou eu olharia até mesmo para produtos, talvez de crédito privado, dependendo do nível de taxa de juros que a gente vem olhar, com um prazo um pouco mais curto, que aí você consegue também ter essa maleabilidade. São alternativas, né, mas acho que a principal é o ganho de eficiência via fundo de ações aqui, que eu acho que é mais interessante. Legal. Então, acho que para resumir o que a gente falou aqui, a ideia, quando você está investindo, é que você conheça os seus ativos. Se você não tem o tempo necessário para dedicar a estudo e conseguir conhecer profundamente, esteja ao lado de alguém que também conheça. E essa pessoa, de preferência, ou na verdade com certeza, com os interesses alinhados aos seus. Assim você vai conseguir traçar um objetivo claro e você vai conseguir certamente chegar mais longe. É uma pena ver carteiras como essa, porque claramente foram construídas por pessoas que não estavam olhando pelos melhores interesses do cliente. É muito comum para a gente esse tipo de carteira e é uma infelicidade, mas que, enfim, a gente tem que conviver no dia a dia. A gente espera que, conforme a informação seja divulgada, né, difundida e chegue nas pessoas, cada vez mais as pessoas tomem decisões conscientes em relação ao investimento e consigam também cada vez mais chegar nos seus objetivos. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do quadro de hoje e eu queria não mais pedir para vocês sugerirem um nome, mas para vocês sugerirem temas. Então, se você tem uma história para contar, se você quer um tema específico, às vezes você nem quer abrir a sua história pessoal, mas quer um tema, manda aqui pra gente que a gente consegue também com os nossos clientes histórias. Então deixa aqui nos comentários que ideias de temas, o que vocês querem ouvir mais desse quadro. Deixem seus feedbacks, deixem seus comentários. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela presença e até o episódio 5.